Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Astral. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, eu vim aqui contar um relato de projeção astral de um amigo meu. Esse relato não é meu, é de um amigo meu. Ele é espírita, ele frequenta um centro espírita aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Esse meu amigo, ele teve uma projeção astral muito interessante, aonde ele foi levado em projeção astral, claro, né? Até as chamadas oficinas de mentalismo. O que é oficina de mentalismo? As oficinas de mentalismo ficam nas colônias espirituais. E nessas oficinas são criados objetos diversos, como cadeira, mesa, espelho, roupa, peça de aeronaves, é, metais, todo tipo, através do que nós chamamos de plasmagem, né? Por isso o nome, oficina de mentalismo. As pessoas que estão lá, eles vão exercitando seu poder mental de criação mental, né? Como a gente é filhos de Deus, então nós somos naturalmente co-criadores. Muito bem. Esse meu amigo foi levado até uma dessas oficinas para ver como é que era feito esse processo de criação mental, né? Eles estavam em um grupo, segundo ele, esse grupo era composto por mais de 20 pessoas, 22 parece. E tinha dois espíritos guiando esse grupo, um de aparência mais velha, tinha mais ou menos 60 e poucos anos, e já tinha um mais jovem, tinha uns 30 e alguma coisa. E esses dois guiavam esse grupo até as oficinas de mentalismo. Chegando lá, né, ele disse que não entrou nas oficinas, ficou do lado de fora, mas só que do lado de fora tinha como se fosse uma janela bem larga mesmo, com um vidro bem transparente, bem fino. E através desse vidro dava de ver perfeitamente o processo de criação, né? Segundo ele, ele viu um espaço muito grande, da cor branca, né? Bem branca, disse que ia ser um branco gelo, bem assim, ele disse que quase futurístico. Pois bem, aí ele disse que viu um grupo de pessoas sentado na posição circular, estava sentado na posição de meditação, de lótus, só que eles formavam como se fosse um círculo bem grande. E esses indivíduos, aí o mentor, o mentor falou que estava se preparando para realizar seu processo de criação mental, que estava ali naquele momento estava se concentrando no seu chakra frontal, ativando seu chakra frontal, energizando seu chakra frontal, desculpa, energizando seu chakra frontal para facilitar assim o processo de criação, né? Aí depois que se concentraram aquele grupo, eles olharam para cima fixamente, eles não piscavam o olho, segundo o meu amigo relatou. E de cada um deles saiu como se fosse uma rajada de energias da região do seu córtex pré-frontal. E todos eles radiaram essa energia e se fixaram em um único ponto, bem no centro do círculo, aonde a gente viu se formando o que parecia como se fosse uma tábua. Uma tábua, era como se fosse uma peça, assim, tinha um formato quadrado, só que a aparência dele era meio, lembrava muito o aço inoxidável. Tinha uma textura bem fina, com tonalidade prateada, né? E aquele objeto ia se formando.
né? Aí o mentor falou que naquele momento estava materializando uma parte da carcaça dos chamados aerobus, que a carcaça deles era criada por parte, porque tem que não dá para criar tudo do mesmo tamanho, porque dependendo do ângulo e do formato do aerobus, às vezes precisa de placas de tamanho variável. Então ele estava criando aquela placa que encaixava perfeitamente. A gente percebeu, né, o meu amigo percebeu que na lateral dessa placa tinha como se fosse um buraco. Tinha uns buracos, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aí o mentor falou que dali seria como se fosse um encaixe semelhante a um quebra-cabeça, onde eles iam encaixar perfeitamente. E ele falou que apesar daquela placa de metal ser fina, né, tinha, segundo o meu amigo, tinha algo em torno de 2 dedos de largura, mas ele disse que não se engana que aquele material era altamente resistente, que ele era usado na carcaça dos aerobus devido à sua composição química, apesar de maleável, ele é altamente resistente a radiações eletromagnéticas, né? Aí ele, prestando atenção naquilo, aí o mentor os convidou, né, depois de ver esse processo dessa materialização, ele chamou o grupo para outra sala que ficava do lado e entraram. Aí lá dentro tinha dois homens dentro desse quarto, também bem espaçoso, na cor branco gelo, onde esse grupo entrou nessa sala. E ele, né, o mentor lá saudou lá eu acredito que eram cientistas, né? Meu amigo não falou que era cientista, mas eu creio que seja cientista, pelo menos cientista do mentalismo. Aí ele apresentou o grupo, cada um, e o cientista lá falou que nós ia fazer um exercício de criação mental para ver quão adestrado é a nossa mente quando reencarnado, né? Aí nosso grupo, né, entendeu o que ele quis dizer. Eu digo meu grupo, eu estou falando como se fosse ele contando, viu, pessoal? Não é que o relato é meu. Ele pediu, o cientista pediu para sentarmos na posição circular, também na posição de meditação, posição de lótus. E a gente viu, só que tinha um detalhe. Do lado tinha uma mesa bem branca, e em cima dessa mesa tinha como se fosse cristais, só que tinha um formato como se fosse um formato circular. E tinha mais ou menos o tamanho de uma moeda de 10 centavos. E eles tinham uma coloração de um azul mais escuro, como se fosse um azul índico, um azul pretório, eu acho que era isso. Um azul mais forte. Não é aquele azul bem clarinho, não, um azul mais forte. Como se fosse um azul índico. E tinha, o meu amigo disse que contou essas pedras, que na hora que estava se acomodando, tinha um total de 20 pedras. Aí o mentor, depois que todo mundo sentou, né, na posição circular, todo mundo com as pernas cruzadas, aí o mentor falou que primeiramente iríamos testar, que aquele experimento era para testar o poder de influência dos cristais na criação mental. Aí ele falou que primeiramente queria ver o qual nossa mente estava adestrado devido à condição de encarnado. Ele pediu para nós plasmar uma esfera de plástico na cor como é que era a cor mesmo? Laranja, a cor laranja. E todo mundo fez o que o cientista lá pediu, né? Todo mundo olhou para cima, assim como o outro grupo, e eles começaram a mentalizar. Só que teve um problema. Essa bola, que era para ser circular e na cor laranja, essa bola ficou disforme, como se fosse uma bola amassada, e alguns tinham, a bola não ficou com a cor total
da cor laranja. Ficou um laranja meio... tinha laranja, mas tinha algumas nuances amarelas. Aí o técnico ficou observando, aí ele pediu para todo mundo parasse. Aí ele entrou no círculo e pegou aquela bola, tá flutuando no centro. Aí ele viu, né, o resultado, né, e disse que a textura estava boa, era do plástico mesmo, só que a forma geométrica ficou disforme e a cor não ficou totalmente uniforme, porque ficou algumas manchas amareladas. Talvez por estar encarnado, confundiu as cores lá. Aí ele, muito bem, aí ele pediu agora, ele viu que a criação mental coletiva não ia dar certo, porque cada um tinha um psiquismo diferente do outro, grau de mentalização do outro, e se acaba atrapalhando a criação mental coletiva. Pois bem, não era como outro grupo lá não, que o outro grupo já estava com a mente adestrada, já estava em sintonia um com o outro. Eles realizavam a criação mental coletiva de forma harmônica. Pois bem, aí ele falou que queria fazer um teste agora, que queria ver o poder de criação mental individual. Aí ele, né, mandou todo mundo se levantar e mandou que esse grupo ficasse na posição linear, um do lado do outro, e falou para cada um plasmar uma rosa, para cada um criar uma rosa pelo poder mental. E os dois mentores do outro lado observando tudo. O técnico estava ali coordenando tudo. E aí, né, todo mundo sentou, ficou um do lado do outro, na posição linear, horizontal. E cada um começou a plasmar a rosa, né? Cada um começou a plasmar a rosa. E alguns tiveram sucesso, né? Alguns conseguiram plasmar uma rosa relativamente perfeita, né? Outros conseguiram, mas em questão de segunda ela sumiu. Outros criaram a rosa de forma disforme. Outros criaram só que na cor de outras cores, né? Meu amigo disse que teve um que criou na cor verde, outro na cor amarela. E era para criar a cor vermelha, a rosa da cor vermelha, não era outra cor. E o cientista lá do mentalismo chegou perto dos mentores e disse que já estava satisfeito com o experimento e comprovou que os encarnados, na sua maioria, são altamente desconcentrados, são débeis mentalmente, principalmente na condição de encarnado, pois até criações simples, como a simples rosa, eles encontram dificuldade. Certo? Ele disse que a segunda etapa do experimento já estava concluída, né, e comprovou que tanto na criação mental coletiva como na criação mental individual, os encarnados têm muita dificuldade na concentração. Pois bem, aí ele pediu que todo mundo parasse, né? Ele pegou, recolheu as rosas, alguns já simplesmente sumiu. Aí ele disse que já ia para o terceiro e último experimento, que ia comprovar a influência dos cristais na criação mental. Então o que ele fez? Ele pegou aqueles cristais, tinha um formato circular, mais ou menos do tamanho de uma moeda de 10 centavos, na cor azul índico. E o que foi que ele fez? Ele magnetizou esses cristais, um a um. O outro técnico ajudou ele, dois mentores que estavam guiando o grupo também ajudou, porque era 20 cristais, cada um deveria ser devidamente magnetizados. Depois que eles magnetizaram, o meu amigo disse que percebeu que os cristais começaram a irradiar uma cor azul índico, já que era a cor dos cristais, uma cor suave da cor índica. E esses cristais estavam numa espécie de bandeja prateada. Aí ele pegou os cristais e imantou magneticamente na região
do chakra frontal, bem na região, bem em cima mesmo. E meu amigo disse que na hora que ele colocou aquele cristal, ele sentia como se aquele cristal tivesse grudado nele. É como se fosse um imã que tivesse puxado ele, o cristal. Ele disse que o cristal dentro tinha ele era levemente afundado atrás e não era totalmente plano. Ele tinha como se fosse uma curva para dentro. Ele é como se fosse, como você pegar um disco redondo e pressionar ele no meio. Fica aquele fundinho. Ele colocou, né, bem na região do chakra frontal. Ele fez isso em todos os participantes, né? Ele falou que naquele momento a força mental dele, a energia mental começou a aumentar muito, né? Ele disse que não sabia como, mas começou a aumentar muito. Ele disse que aumentou suas capacidades psíquicas de observação e de criação. Ele disse que quando naquele ano, ele disse que na hora que ele colocou aquele cristal, como se aquele fluxo de energia havia aumentado 5 vezes mais. Diz que sentiu um fluxo muito rápido de energia entrando pelo seu chakra frontal. Depois ele colocou em tudinho. Aí o cientista falou para o grupo que criasse novamente a rosa vermelha, né? Todos ouviram e começaram a plasmar a rosa vermelha. E, por incrível que pareça, todo mundo, os 20, conseguiram plasmar a rosa perfeitamente, sem muita dificuldade. E não só conseguiram criar, mas manter a criação mental. Pois no teste anterior, antes de colocar os cristais, alguns não criaram, mas sumia. Outros criaram em outra cor, aparecendo deforme. E outros que conseguiram, né, criar, tiveram ainda um relativo sucesso. E esses 20 começaram a plasmar essa rosa. Todos eles conseguiram plasmar perfeitamente a rosa, na cor vermelha, bem bonita, né? Aí o cientista lá falou que o experimento foi um sucesso. Comprovação da influência dos cristais na criação mental. Aí, né, o mentor chegou perto, né, dos participantes. Aí o mentor, o cientista falou agora que plasmasse uma bola de plástico na cor laranja. E todos começaram a plasmar a bola de plástico na cor laranja. E mais uma vez conseguiram plasmar ela da forma perfeita, forma geométrica, e na cor laranja e na matéria plástica, né? Era uma bola de plástico. Perfeitamente. Cada um, nenhum teve insucesso, todos tiveram sucesso na criação. Aí o cientista deu por satisfeito e removeu essas bolas, né? E depois retirou os cristais do chakra frontal dos participantes que estava imantado magneticamente. O meu amigo falou como se tivesse grudado mesmo, parecia um imã. E retirou os cristais de cada um deles, do seu chakra frontal. Aí ele pediu que os grupos se reunissem novamente, podia sair daquela posição linear, horizontal, e disse que o experimento foi um sucesso, comprovou o poder de influência dos cristais na criação mental. Aí o mentor percurou o que havia acontecido, que antes dos cristais eles não conseguiam plasmar, e quando conseguia, ou era da cor errada ou era da forma errada. Aí o técnico falou que os cristais são devido à sua composição química e seu campo vibratório de altíssima frequência. Quando ele foi imantado no seu chakra frontal, se acabou amplificando em 5 vezes as capacidades psíquicas dos espíritos, dos participantes, onde todas as habilidades foram amplificadas em 5 vezes.
porque os cristais funcionam como amplificadores magnéticos, de ondas magnéticas. Então, quando o cristal foi imantado no chakra frontal, a energia que entrava, né, para o chakra de cada um deles foi aumentada 5 vezes, pois seu campo magnético de absorção também foi aumentado 5 vezes, onde essa energia banhou o sistema nervoso central dos participantes, energizando o sistema nervoso, as células, onde as conexões ficaram mais junto, né, que existe o espaço entre uma célula e outra, é o hipocampo, eu acho que chama assim. E esse fato acabou facilitando o processo de criação mental, pois ele já estava com 5 vezes mais energias mentais do que antes de colocar o cristal. Ele falou que isso está sendo testado, né? Não só em desencarnado, mas encarnado, onde estão colocando cristais nos principais centros de força para ver como é que é a reação o efeito dos cristais sobre esses centros de força e quais são a fluência. E esse foi o primeiro teste, foi no chakra frontal, onde os cristais amplificaram o poder de criação mental em 5 vezes. 5 vezes. Mesmo ele estando encarnado. E isso foi comprovado, né? Comprovaram que os cristais são verdadeiros amplificadores de ondas magnéticas. E depois desse experimento, todo mundo saíram, aí conversaram mais um pouco e todo mundo saiu lá do quarto, da sala, onde todos foram reconduzidos para seus corpos, né? E o meu amigo foi também junto. Depois ele me passou o relato dele por áudio e pediu que eu relatasse, que foi uma experiência incrível, né? Onde ele conseguiu, mesmo estando encarnado, plasmar uma rosa perfeitamente e uma bola de plástico também perfeitamente. Diz que esse relato foi muito, muito interessante. Diz que os cristais realmente possuem poderes. Se eles forem devidamente manuseados, trabalhados, são verdadeiras pedras preciosas, digamos, literalmente. Tem civilizações aqui, a tecnologia deles praticamente se baseia nos cristais, para locomoção, armazenamento de informação, armazenamento de energias, amplificação de onda, por aí vai. Bom, pessoal, esse foi o relato, espero que tenham gostado. Não foi o meu, foi do meu amigo, que frequenta um centro espírita. Ele é médium e me passou o relato e eu estou passando aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam desse relato aí. Até a próxima áudio. Fui.